De Papo no Ar. Olá, mais uma semana por aqui conversando e discutindo com pessoas interessantes sobre os assuntos importantes. Episódio 12 do De Papo no Ar disponível no YouTube em diversos agregadores, como Apple Podcasts e Deezer. Use o YouTube e o Instagram para encontrar o link direto para a sua plataforma de podcast preferida, onde você pode assinar para receber os novos episódios todas as quintas-feiras. Aproveite a visita ao YouTube, assine o canal e marque para receber as notificações. Lá e no Instagram, você também participa dos nossos papos deixando o seu comentário. Também é possível falar com a gente mandando e-mail para podcastdepaponoar@gmail.com. Eu sou Pablo Hosken e comigo, semanalmente, a psicóloga e psicanalista Simone Aziz. Simone, hoje conversaremos com quem e sobre o quê? Olá, Pablo. Olá a todas e todos. Olá, Bianca, que é a nossa convidada. Hoje conversaremos com ela. É Bianca Santos. Ela é jornalista e radialista, apresentadora da CBN Rio e do podcast Panorama CBN. Em 2014, venceu o Prêmio Estácio de Jornalismo com a reportagem Geração Nem, produzida para a Rádio CBN. Em primeiro lugar, Bianca, queremos muito te agradecer, pela gentileza de ter aceito o nosso convite, de estar aqui batendo esse papo com a gente, porque o assunto promete, A gente vai falar de fake news e o valor da verdade nos tempos atuais. Então, eu queria, Bianca, começar abordando essa questão da verdade. Porque, nós somos seres humanos, Como seres humanos, somos seres de linguagem. E o que vemos hoje é que o valor da palavra e da verdade tem sido diminuído, a ponto de se questionar conclusões científicas básicas, tipo que a Terra é redonda. E também várias notícias jornalísticas são questionadas e, ao mesmo tempo, se acredita em mensagens de grupos de WhatsApp que chega sem saber de onde veio e hoje em dia se dá credibilidade a isso. Você, como jornalista, trabalha com a palavra, com a comunicação. Na sua visão, qual é o lugar e o valor da verdade no Brasil de hoje? Olá, primeiramente, a você, Pablo. Obrigada pelo convite. Olá também, Simone. Muito prazer estar aqui com vocês e também com quem nos ouve. Bom, eu acho que nesse momento está difícil demais, para a gente entender o que é a verdade, porque precisamos passar mais do que nunca por uma educação virtual. Eu acho que a gente vai precisar se conscientizar de que todos nós, como sociedade, precisamos passar por uma alfabetização virtual, porque esse fenômeno das fake news, ele realmente tomou uma proporção maior do que imaginávamos, mundialmente falando, visto o que aconteceu nas eleições dos Estados Unidos, e grande parte da sociedade ainda não tomou consciência disso. Nós, jornalistas, estamos entendendo aos poucos a periculosidade desse fenômeno, mas grande parte da sociedade ainda não tomou consciência disso. E o que está acontecendo é uma cadeia criminosa, virtualmente falando, e muitas das vezes as pessoas participam dela sem nem mesmo perceber. Então, há de se fazer um esforço coletivo para que essa educação virtual chegue nas escolas, chegue nas famílias, para que, a partir de algum momento, a gente entenda o quanto esse fenômeno tem se tornado perigoso para todos nós. Porque hoje, muitos jornalistas são vítimas, mas cidadãos comuns também são vítimas, Então, cada vez mais, essa metralhadora fake news está apontada para o cidadão comum. E ele tem que ajudar a combatê-la, e ele tem que ajudar a combater essa violência que está acontecendo, e é mundial, E é um fenômeno mundial. O Brasil, sim, mais do que nunca, de uns tempos para cá, eu pude perceber muito isso, Simone e Pablo, das últimas eleições para cá, tem se tornado vítima do fenômeno fake news, e não só politicamente falando, mas nas eleições a gente notou, eu trabalhando em rádio, com contato muito direto
com o meu ouvinte, eu notei o quanto esse fenômeno se enraizou mesmo na sociedade e a disseminação das notícias falsas se tornou algo natural, algo orgânico de nós, né? E quando que vamos perceber, e a sociedade como um todo, repito, tem que perceber isso, tem que partir das autoridades, tem que partir do poder público, mas também tem que partir de nós, né, cidadãos comuns. Quando que vamos perceber que já estamos tomados por isso e sofrendo muito com isso? A gente vai falar mais, eu imagino, sobre as consequências disso tudo, mas é difícil, respondendo a sua pergunta inicial, pensar no que é verdade hoje, né, diante de um fenômeno que já está enraizado na sociedade, que é o fenômeno das fake news. Simone. Sim. Eu preciso falar que esse fenômeno das fake news serviu para eu te rever. Foi por conta dele que eu falei, eu preciso entrar em contato com meus colegas que estão nas redações, e você foi uma das pessoas que eu procurei por conta de um vídeo assustador e catastrófico que eu recebi, e eu dentro de casa falei, eu preciso procurar com quem está na linha de frente aí, saber se isso é verdade ou não, e agradeço a essa fake news por ter me reaproximado de você, que eu não via há uns 3 anos, pelo menos. E aí, pesquisando para o episódio de hoje, eu descobri que você própria foi vítima de fake news ali atrás, numa suposta matéria que você fez na CBN e tal. Como é que você descobriu que você era personagem principal ali, vítima dessa notícia falsa, reverteu essa situação, e se essa história trouxe algum prejuízo para você, para a CBN? CBN, aliás, que eu agradeço pela autorização de ter permitido você estar aqui com a gente. Sim, a gente tem muita liberdade, ainda bem, na CBN, né? A empresa nos dá essa liberdade de conversar com outros canais, isso é muito interessante, e é um prazer estar com você, Pablo, meu amigo de longa data, meu amigo do teatro, né? A gente lembrou aqui antes de começar a gravação dos nossos tempos de teatro, e é uma delícia lembrar disso, recordar. Foi nesse momento que você foi surpreendido por uma fake news, a gente se reencontrou, e que bom, por um lado, que a gente está aqui hoje debatendo esse assunto, mas muito ruim, né, a gente perceber que nós, que já temos certa experiência com informação, com a notícia, ainda somos pegos por essas fake news. Sim. E eu me coloco aí junto com você, porque elas estão se profissionalizando de tal maneira que não é só mais o cidadão desinformado, não é só mais o cidadão leigo que cai numa notícia falsa, né? Nós que trabalhamos com notícia podemos cair, porque elas são muito profissionalizadas atualmente. É uma organização por trás delas, né, que realmente, como eu disse, a gente precisa combater. Mas sim, Pablo, eu fui vítima, junto com a Rádio CBN, na verdade ainda somos, porque é um canal dificílimo de ser retirado do ar. É um golpe financeiro com bitcoins que replica o meu nome, o nome da rádio, como se eu tivesse feito uma entrevista, e já foram envolvidos vários nomes nessa fake news. O banqueiro Joseph Safra, o apresentador Thiago Leifert e outras pessoas também. E eu percebi essa fake news através de ouvintes que começaram a se comunicar comigo, e alguns deles interessados nesse projeto de bitcoins, querendo aplicar dinheiro e prestes a cair realmente numa fraude, e muitas pessoas caíram, muitas pessoas são vítimas desse golpe na internet. E aí os ouvintes, por sorte, me procuraram, e eu chamei, né, a rádio, chamei a direção da rádio, que logo se posicionou juridicamente, e há um processo ainda jurídico tramitando. Mas, como eu disse, é algo muito difícil de retirar do ar, porque a gente tira e logo aparece uma outra com outro nome. Eles têm essa liberdade, né, de passear por esse campo virtual que parece sem regras, parece sem lei, embora a gente tenha avançado positivamente, mas ainda há muita nebulosidade, ainda é um campo muito obscuro, pelo que a gente percebe. E a gente está ainda na luta ainda. Vira e mexe eu recebo de amigos, de ouvintes, esse link, e por vezes eu tento copiar esse link para mandar para a minha direção e não consigo. Quando eu vou copiar e reproduzir, ele já não aparece mais.
Então é algo muito obscuro mesmo. Falando até dessa luta, né, que você falou, estamos nessa luta contra as fake news, né? A gente sabe que essas fake news surgindo diariamente aos montes não são obra do acaso, né? É como se fosse assim, fala-se de uma máquina de fake news aí por trás construindo tudo isso, né? E eu, como psicanalista, penso que isso se articula de alguma maneira com a estrutura neurótica que tem uma posição de não querer saber nada disso. Então, assim, o que não me interessa, eu não quero saber, já coloco como mentira e tomo a verdade que me favorece. E aí a coisa vai crescendo cada vez mais, né, sem muito controle. Mas dentro do jornalismo, né, vocês trabalham baseados, tentando se basear na verdade, né, com pesquisas e tudo, e acho que acaba sendo muito afetado, porque se descredibiliza muitas vezes uma matéria de um jornalista, de um veículo respeitado, e se dá credibilidade àquela, o que se fala muito, né, aquela notícia de WhatsApp do titio que chega no grupo lá da família. Né? Então, assim, com quais instrumentos vocês estão lutando contra essas fake news, principalmente no jornalismo? Eu acho, Simone, que o jornalista, né, ele passou por um processo aí bem delicado de descrença mesmo por grande parte da população, até quando houve a discussão da necessidade ou não do diploma. Eu acho que ali já começou essa dificuldade de comunicação entre população e jornalista. E também houve um discurso de ódio que veio também desse radicalismo político que colocou o jornalista como inimigo. Eu acho que começou, fez parte também desse processo destrutivo, né, da profissão, esses fatores. Mas, por outro lado, a gente está num momento em que o jornalista está se unindo muito, talvez por ter passado por tudo isso, e agora, nesse formato diferente da profissão, com estruturas nas redações criadas para combater as fake news. Então, de que forma que a gente está se armando? Há realmente grupos, forças-tarefas nas redações para combater as notícias falsas. Eu tiro pelo Grupo Globo, que tem agora a equipe do Fato ou Fake, quer dizer, em meio à dificuldade de se contratar, porque também passamos por uma crise econômica muito profunda, houve a necessidade de criar grupos específicos para combater as notícias falsas. E a gente tem hoje um grupo grande de jornalistas na redação, por exemplo, da CBN e G1 e TV Globo, que são bem unificadas, né, para checar diariamente mensagens que são reproduzidas nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais. Inclusive no CBN Rio, a gente tem agora, sempre no bloco de 11 horas, o quadro Fato ou Fake. A jornalista Roberta Penafor, ela traz checagens. Pois é, ela traz checagem. Que bom que é essa audiência, Pablo. A gente está recebendo muita interação por parte dos ouvintes e a gente tem percebido que tem se tornado um papel, assim, tem tido um papel fundamental todos os dias dentro do CBN Rio. O retorno, feedback, ele é imediato, né? Quando a gente faz a checagem, quando a gente coloca no ar a checagem, o ouvinte na mesma hora interage dizendo, olha, eu recebi mesmo essa notícia e agora já peguei a checagem e repassei para quem me mandou, e repassei no grupo da família, e repassei no grupo dos amigos. Essa resposta tem sido muito positiva ao nosso trabalho e isso tem servido também para a gente reconquistar o ouvinte, o telespectador, o leitor, que estava nesse processo de afastamento, né? Ele tem percebido o quanto que o jornalismo é fundamental, é necessário, o quanto que esse jornalismo profissional e o quanto que um jornalista com diploma, ele é necessário, né? Então a gente está conseguindo reverter, através de um fenômeno que é muito perigoso, como já colocamos aqui, mas a gente está conseguindo reverter esse processo de afastamento da população com o jornalista através do combate também às fake news. Isso está acontecendo na TV Globo, vocês devem estar percebendo, né? Um processo que já vem sendo desencadeado, inclusive com também essa linguagem mais íntima, mais informal. O William Bonner transformou o Jornal Nacional de uns tempos para cá para conversar olho no olho com o telespectador, né? Olho no olho com quem está em casa, para dizer que nós estamos ali para
nos mostrarmos necessários nesse momento tão perigoso para todos nós, sociedade. Sim. Uhum. Bianca, como diz o nosso colega Zé Simão, da Rádio Bandeirantes, o Brasil é o país da piada pronta. Eu li no Twitter esses dias e até separei aqui, não sei se eu estou sendo vítima de fake news ou se o presidente da República, olha que curioso, foi vítima de fake news, mas me parece que ele recebeu um e-mail e esse e-mail andou circulando durante um mês. A notícia está, segundo o Twitter, na revista Cruzoé. Esse e-mail circulou durante um mês lá entre Ministério da Fazenda e Presidência da República sobre $500 bilhão que um príncipe nigeriano teria vontade de enviar para o Brasil. Assim, esse golpe é muito velho, né? O Bolsonaro cair nesse golpe é o país da piada pronta, como diz o Zé Simão. Mas eu acho que fica fácil para ele ser vítima de fake news porque ele legitima, né, esse fenômeno. Muitas vezes ele compartilha essas mensagens, então ele não se interessa em checar. A equipe dele parece que não consegue convencê-lo de que é importante uma checagem. Então fica fácil também ser vítima de golpe, né? A partir do momento que ele legitima a fake news, ele acaba caindo nela também, né? Isso aconteceu várias vezes, se eu não me engano, não foi a primeira vez, né, Pablo? Agora, essa história de algumas notícias antigas, né, que a gente já considera velhas, retomarem, isso tem sido muito normal. É uma das frentes da fake news. A distorção de notícias e a repetição delas também. A própria história que nos reaproximou dos caminhoneiros, ela já tinha sido colocada algumas vezes, mas vira e mexe e volta e as pessoas caem novamente, até porque foi um episódio que assombrou, né, a todos nós. E então, qualquer indício de que ele vai retomar já nos deixa muito preocupados. Então, os criminosos, e eu tenho lidado assim, eu tenho classificado assim, quem produz fake news, criminosos, eu acho que são, eles se aproveitam mesmo da fragilidade da população para colocar novamente o seu crime em prática. Essas falsas notícias, elas trocam de roupas e voltam, né? Elas vão e voltam. Já que a gente está nesse caminho, o que você achou do que aconteceu agora há poucos dias com o Facebook tirando do ar um monte de perfis, 35 perfis, 14 páginas, que produziam industrialmente, eu acho até que a gente pode dizer assim, fake news. Foi tarde? O Zuckerberg errou no tempo ou antes tarde do que nunca? Só complementando, Pablo, pelo que eu li, era produzir fake news e baseado em discurso de ódio. Sim. Exatamente. Eu acho, Pablo, que antes tarde do que nunca, mas eu acho que essa medida veio também depois de uma pressão de empresas, de grandes empresas, né, que se uniram para provocar um boicote à plataforma diante da periculosidade mesmo das fake news. Então, sim, antes tarde do que nunca, é importante que a gente trate o assunto com seriedade, entendendo que é uma prática criminosa, e agora, com essa atitude do Facebook, mundialmente, né, o combate e a perseguição a esses discursos que se proliferam na internet, ele vai se tornando cada vez mais comum, eu acho, né? Isso vai partir também de outras plataformas, de outras empresas, e como eu disse, faz parte do processo de educação virtual. As grandes marcas vão ter que se posicionar, que se posicionem o quanto antes, porque a gente está sendo engolido por isso. Então, é o momento de não só as entidades de jornalismo, né, porque estamos todos muito atentos, eu tenho percebido a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, todas as associações, todas as entidades muito unidas nesse momento, mas eu acho que tem que partir de todos os setores, indústria, comércio, grandes marcas, e a gente vai cada vez mais ver isso acontecendo. Agora, o Facebook, eu acho que traz aí com ele um grande time por trás. E eu diria até, Bianca, que foi uma chamada à responsabilização, né? Porque eu acho que o Facebook tem que assumir sua responsabilidade enquanto veículo
né, a gente sabe Sim. que tem, sei lá, milhões, bilhões de usuários, mas de qualquer forma, eu mal comparando, eu penso assim, se eu boto dentro da minha casa um cartaz de um trabalho que você ou o Pablo fazem, né, eu estou me responsabilizando, né, para quem lê aquilo vai falar, não, eu vou confiar nesses profissionais porque está dentro da casa de Simone e eu confio na Simone, né? Então, se o Facebook ele veicula, né, as pessoas, ele vai ter que descobrir uma forma de estar sim de olho nisso para que cada um se responsabilize lá pelo que está falando, né? A internet não é terra de ninguém, né? Como se falou muitas vezes, né? É terra de ninguém. Não, não é terra de ninguém. Já tem leis ali, né? As pessoas têm que se responsabilizar pelo que veiculam, pelo que falam, pelo que escrevem, na internet e nas redes sociais, sim, né? Assim, quando eu transmito, como você falou, cada um de nós é responsável ao transmitir uma mensagem que recebeu para outras pessoas, né? Porque as pessoas estão recebendo de você. E aí vão dar credibilidade àquela mensagem porque você mandou. Então, eu acho que se trata também da gente se responsabilizar, né, pela nossa palavra, por cada ato desse, né, de transmissão de mensagens, né, do que fala, do que escreve, do que coloca público lá para os outros verem, né? Eu acho, Simone, que a gente vai precisar passar por um processo de reconhecimento também, porque nos tornamos muito preguiçosos, né? A gente recebe qualquer coisa que nos oferecem na internet, qualquer coisa, sem pesquisar, sem desligar a internet e ler um livro, né? E ligar uma TV, e ligar um rádio. Muitas pessoas se baseiam única e exclusivamente em redes sociais, porque é muito simples, né? A gente já está ali o dia inteiro conectado, então recebeu a informação, absorveu, repassou, porque é tudo muito rápido, via WhatsApp, e acabou, né? Já está ali fazendo parte daquela cadeia criminosa. Eu digo que a gente vai precisar passar por um processo de reconhecimento para, quem sabe, entender o que éramos há um tempo atrás. Não estou aqui condenando a tecnologia, condenando o processo tecnológico que hoje gere o mundo. Pelo contrário, acho que isso trouxe muitos benefícios, né? A gente não estaria aqui gravando podcast se não fosse a tecnologia, Sim. Mas precisamos também compreender de onde viemos para combater o que hoje nos agride, o que hoje nos destrói. E esse usuário de WhatsApp é complicado porque muitas das vezes nem lê, nem checa a matéria. Não estou falando nem para fazer o que eu fiz, de checar com um profissional. Estou falando de parar para ler a matéria. Eu recebi dia desses, num grupo de WhatsApp, uma notícia que era real, mas era de 2016. Qual a validade dela hoje, em 2020? Nenhuma, né? A notícia é velha, é passada, é de um outro momento, tem uma outra leitura, um outro contexto. Enfim, a preguiça é muito grande. Agora, E Pablo, é difícil a gente, só complementando, sim, é claro. difícil a gente apontar o dedo, porque isso acontece do nosso lado, muitas vezes com a gente, né? Meu marido, eu já peguei meu marido repassando notícia falsa, embora eu seja uma jornalista e esteja o tempo todo tentando combatê-las. Minha mãe, né, tem muita facilidade também, tem muita dificuldade de mexer ainda com certos aplicativos, vira e mexe, está em dúvida com relação a alguma coisa e, ao invés de checar, repassa também no grupo, como se aquilo fosse a primeira atitude dela a ser tomada. Então, por isso que eu acho que a gente tem que se unir e entender que vai ter que ser através de campanha, vai ter que ser dentro de escola, vai ter que ser dentro das casas das pessoas, reconhecendo o que fomos e também educando os novos internautas, porque esse processo ele está só começando, né? A gente tem aí muita fake news para enfrentar ainda e não vai acabar tão cedo, né? Então acho que a gente vai ter que entender, não vai, a gente vai ter que entender que é um momento que está só começando o combate às fake news e vai ter que vir muita campanha, vai ter que vir muito esforço do poder público, da iniciativa privada, união de esforços total da sociedade
para combater isso. O Marcelo Vitorino, que é uma figura importantíssima dentro da comunicação política, né? É um consultor político dos mais conhecidos e dos mais competentes no Brasil, ele é um grande lutador pelas leis que combatem as fake news, e ele diz que o que a gente tem hoje é ainda muito fraco. Assim, já temos alguma legislação, mas ainda é muito ruim perto do que seria possível e colaboraria de maneira mais definitiva com o fim, ou pelo menos a diminuição das fake news. A gente tem uma CPI rolando lá em Brasília. Você acha que vai terminar em pizza? Dia desses, aliás, foi dia da pizza, né? Essa vai terminar em pizza ou a gente vai chegar a algum lugar? A gente ainda tem muito essa máxima aí na nossa cabeça, né? Que no Brasil tudo acaba em pizza. Mas eu espero sinceramente que não, assim, como cidadã, eu espero que a gente consiga ter alguma resposta efetiva, especialmente sobre esse gabinete de ódio que foi criado. E aí também não estou aqui para apontar, né, o dedo, porque eu acho que não se restringe a um partido, a um grupo político. Acho que isso já se disseminou, Sim. Algo maior do que a gente pode imaginar, mas eu acho que os nossos parlamentares, os nossos representantes, têm que dar uma resposta para o que a gente está vendo. E pode ser que esse processo do Facebook, né, essa atitude emblemática do Facebook, possa contribuir para o que está acontecendo na CPMI das fake news. Acho que eles vão usar aí instrumentos para se conectar com o Facebook, diante de todos esses perfis que foram, né, exterminados, que foram cancelados. Vai ter um diálogo ali, para que, e isso já foi falado, inclusive, pelos representantes da CPMI, né? E eu acho que pode sair alguma coisa daí, Pablo. Não sei se a curto prazo, acho que isso é algo que vai se estender aí por diferentes mandatos dos parlamentares, mas que seja o início de um processo investigativo e que ele seja duradouro e amplo, né? Que a gente consiga ver o poder público trabalhando em prol desse cenário, desse contexto aí. Isso aí. Vamos pro brinde, Bianca? Vamos! Com quem você gostaria de brindar ou a que você gostaria de brindar aqui com a gente? Pablo, eu acho que eu vou brindar, né, hoje com William Bonner. Eu acho Boa. que o William Bonner passou por um processo de amadurecimento, embora ele tenha tantos anos de profissão, mas diante de até críticas, diante de perseguições, ele retransformou o Jornal Nacional. Aproveitei que eu já citei ele aqui, né? Uhum. E uma recente entrevista que ele deu, se despindo, vocês devem ter visto, foi uma entrevista ao Pedro Bial também, genial. Pois é, eu fiquei extremamente emocionada, me coloquei na posição dele, embora esteja num veículo diferente, que nos preserva mais, que é o rádio, mas me solidarizei muito a ele, porque é um jornalista que exerce sua profissão há muitos anos, com profundo respeito, né, ao seu telespectador, ao seu público, à sociedade como um todo, porque a gente está falando do Jornal Nacional, que é o jornal mais importante do Brasil e um dos mais importantes do mundo, né? Principal produto jornalístico brasileiro. Sim. E ele mergulha na profissão, não é de hoje, sim. E ele não conseguia visitar os pais, né? Se eu não me engano, os dois faleceram. Ele falou isso na entrevista. E ele passou por um tempo sem poder viajar de avião para visitar a mãe, que estava doente. Eu estou retomando um pouco aqui a história dele, porque realmente me emocionou muito. Então, eu me tornei ainda mais fã do William Bonner, porque muitos da minha família, até que viram a entrevista, se perguntaram e vieram me perguntar também, porque sabem que eu sou jornalista, por que ele não abandona a profissão? Ele não abandona porque ele tem um propósito, né? Porque ele sabe muito bem da necessidade da profissão dele. Claro que ele é muito bem remunerado, mas eu acho que
se ele quisesse financeiramente, ele já poderia ter abandonado, né? Mas eu acho que há muito mais, acho que há um objetivo, e ele sabe o quanto é necessário agora o papel dele na sociedade. Então, eu vou brindar ao William Bonner e a todos os outros jornalistas também. Ele, claro que nos carrega, eu acho que é um momento de união de esforços, e a gente está muito unido, muito mesmo. Eu vejo isso pela minha redação, pelo meu programa, o nosso programa, porque somos uma equipe, eu, Frederico Goulart, a nossa produção, a operação de áudio, né? A gente trabalha o tempo todo de forma muito atenta para conversar com o ouvinte, de forma natural, né? Informal, cada vez mais informal, para que a gente conquiste a confiança dele e que ele entenda que é através da informação apurada, né, bem questionada. A gente tem uma apuração, e eu ressalto aqui o trabalho da Ermelinda Rita, que há pouco tempo se afastou da Sim. CBN, mas que é uma marca do Sistema Globo de Rádio, né, uma apuração que começa às 4 horas da manhã para o meu programa, que começa às 10 horas da manhã. Então, é tudo muito bem apurado, a notícia chega através do WhatsApp, a notícia de um acidente de trânsito, por exemplo, o mínimo que seja, e a gente não passa diretamente no ar, só para vocês entenderem um pouquinho desse processo jornalístico, né? Acho que quem nos ouve aqui, que não conhece, é importante que saiba o quanto que há de esforço na apuração da notícia até que ela chegue ao ouvinte, até que ela chegue ao telespectador, ao leitor. Sim. E isso tem que continuar, né? Tem que continuar porque é o que a gente, no futuro, vai entender, e eu espero que no futuro próximo, que vai combater realmente o que a gente está vendo de desinformação. É com informação que a gente vai combater a desinformação. Então, eu exalto aqui todos nós jornalistas nesse momento, você também, Pablo, e brindando com William Bonner, esperando que a gente consiga combater e passar por esse momento de forma conjunta, integrada. Eu aproveito o seu brinde e trago para a mesa aqui para brindar com a gente o Marcelo Vitorino, que também é uma pessoa importante na luta contra as fake news, e agora, de pouco tempo para cá, pelo empenho, pelo esforço, o Mark Zuckerberg entra também nesse brinde, porque, como a gente falou agora há pouco, antes tarde do que nunca, está fazendo o dever de casa e está tirando do ar de todos os lados, porque tem que ser assim, o que não é correto, o que não está certo, né? Então, brindemos a todos eles. Tchim, tchim. Um grande brinde. Agora, tão ruim quanto as fake news são as deepfakes. É um fenômeno novo que surgiu na Deep Web e ainda mais perigoso. Um suposto caso de deepfake coloca o governador de São Paulo, João Dória, como personagem central num vídeo com supostas garotas de programa. A coisa é tão assustadora que existe laudo afirmando que o vídeo é real e laudo garantindo que o vídeo é falso. O que você acha que ainda vem pela frente e como o jornalismo profissional que a gente acabou de brindar pode se resguardar ou pode tentar se resguardar? Eu acho que, Pablo, com relação à DIP, eu acho que há um processo investigativo mais firme. Não sei, não estou dentro da polícia para te falar, mas a gente conversa muito com algumas fontes, mas é algo que é mais fácil de ser identificado. Acho que há já muitos processos investigativos identificando esses criminosos e é a polícia, né? A gente vai ver cada vez mais esse embasamento policial e jurídico contra esses criminosos. E tem que ir para a cadeia, tem que ter resposta imediata com relação a isso. Essas pessoas têm que ser identificadas e têm que responder por seus crimes. Então, eu acho que passa um pouco do papel do jornalista, né? Ultrapassa um pouco. A gente está aqui o tempo todo combatendo a desinformação diariamente, mas a polícia tem que se fazer presente.
E acho que de uns tempos para cá também aconteceu uma força-tarefa dentro das delegacias, a delegacia de combate a crimes de informática, ela se aperfeiçoou, os policiais, sem dúvida, autoridades de segurança também se profissionalizaram nesse sentido, porque se a gente for pensar, Pablo, é um fenômeno novo. Embora pareça que a gente não consiga mais viver sem WhatsApp e sem Facebook, Instagram, é muito novo. A gente se recorda de, há um tempo atrás, se falar por meio de mensagem de texto, né? Não existia o WhatsApp. Então, são profissionais que ainda estão encontrando caminhos para conhecer, para se aprofundar nesse conhecimento técnico para combater esses criminosos, né? Embora já haja hackers, né, há muito tempo, nesse cenário de deep web, de fake news, eles são relativamente novos. E a técnica para combater também está sendo aperfeiçoada há pouco tempo. Então, acho que a gente tem que se ligar muito nesse campo investigativo. É papel do jornalista questionar as autoridades, questionar os juristas também, para entender quais os processos estão sendo levados em conta agora, mas o jornalista tem também uma barreira aí, né? Ele não pode passar muito para o lado da investigação. Ele combate a desinformação, mas não prende o criminoso. Isso é papel das autoridades de segurança e eu acho que a gente tem que cobrar para que elas estejam cada vez mais presentes nesse processo, Pablo. Maravilha. Bianca, super obrigado por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Simone, Pablo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Esse assunto ele é fundamental. A gente tem que debater e debater e debater, né? E eu convido também vocês a acompanharem o CBN Rio em 92,5, o famoso radinho, né? Ele existe ainda e é uma delícia ouvir também a rádio pelo dial, mas a tecnologia está aí para ser bem utilizada. A gente também está no site cbn.com.br, no aplicativo da CBN, e tem o podcast Panorama CBN, que é um mix de informação. Ele sai todos os dias por volta das 8 da manhã e também às 7 horas da noite. Eu conduzo o Panorama CBN, a edição da manhã, junto com o Frederico Goulart, e a gente traz o que de quente vai acontecer no dia, o que de mais importante vai repercutir ao longo do dia, uma espécie de podcast bem diferente do que se ouve aqui na podosfera, porque é bem atual, né? Bem factual. A gente traz esse factual do rádio para o podcast. Então, eu convido vocês que não conhecem ainda a conhecer, a acompanhar, se tornar um panolover, como dizem os nossos ouvintes. E muito obrigada mais uma vez, adorei participar. Não sei se eu me saí bem como entrevistada, estou mais acostumada a ser entrevistadora. Eu adorei, espero que todo mundo também aproveite o que nós aproveitamos aqui. Me fala que quem não está no Rio, que não consegue ouvir pelo dial, tem que entrar no site, buscar lá o CBN Rio. E agora uma novidade, a gente está também no YouTube. Tem um canal da CBN, e aí dá para ouvir e assistir o CBN Rio também. Você assiste ao vivo, de 10 até meio-dia, de segunda a sexta, ou então depois fica salvo lá também todos os programas e todos os comentaristas. Eu tenho um timaço de comentaristas, Pablo e Simone. É muito bacana o leque assim, de opiniões que a gente tem dentro do CBN Rio sobre economia, política, cultura, gastronomia, história. Tem o Arthur Chechel com a gente, que tem um quadro chamado Carioquices. Flávia Oliveira, falei da economia, ela é grande jornalista que trabalha com essa parte econômica e tem o quadro Por Dentro da Economia toda segunda-feira. Eu sou muito apegada ao CBN Rio, porque eu acho que é um programa que traz informação do nosso Rio, discussões importantes. Tem um quadro de política também que se chama Extra Bastidores da Política com a Berenice Seara. Agora, então, a gente está num processo de impeachment acontecendo aberto contra o governador Wilson Witzel. A política do Rio está sempre muito movimentada, como a própria Berenice diz. O Rio não nos deixa morrer de tédio, e é mesmo, é impressionante. E aí, eu sou muito apegada à CBN Rio, porque eu acho que são diferentes pontos de vista, e a gente convida o ouvinte também a dar a opinião dele, e incentiva essa pluralidade, né, o tempo todo,
que é algo que está muito em baixa hoje, com esse Fla-Flu que se transformou o Brasil, não só o Rio de Janeiro. Então, é importante porque eu faço questão de colocar todas as opiniões, de debatê-las junto com a nossa equipe de comentaristas, e tem sido de uma forma muito leve, é o que a gente tem recebido de feedback, né? Essa conversa tem sido muito íntima, eu estou trazendo um pouco do aprendizado, do conhecimento, né, do Bonner e de tantos outros jornalistas que têm entendido que a gente tem que se tornar cada vez mais próximo do nosso público para dentro do CBN Rio. E tem um momento cultural, tem um momento mais de respiro também, que a gente traz histórias inspiradoras. Está sendo gostoso estar à frente do CBN Rio há pouco mais de 2 anos. Foi um presente que eu ganhei da CBN, conduzir um programa tão importante. Já passaram por lá Sidney Rezende, Lúcio Hipólito, Otávio Guedes, que está na Globo News. Quer dizer, é uma honra para mim estar à frente do CBN Rio com a minha equipe. E eu espero que vocês estejam comigo também. Vai ser um prazer tê-los como ouvintes. E tão grande quanto o presente foi para você, é para a CBN também ter uma figura tão interessante, tão competente à frente do programa. Prazerzaço sempre estar com você, seja pelos microfones ou nos palcos. Fica aqui já o meu convite para uma volta, eu não sei quando, não sei fazendo o quê, mas a gente volta. Simone, prazerzaço, mais uma semana. Brigadíssimo, um beijo grande. Beijo, Simone. Beijo, e até semana que vem. Beijo, Bianca. Beijo para todos e todas. Um beijo grande para vocês. Até a próxima. Até. Simone sabia que a Bianca já foi tipo Genilson Araújo, assim, a garota do helicóptero? Ah, é? Então não tem medo de altura, né, Bianca? Eu tenho. Pior que tenho. Eu não sei como que eu fiz isso. O meu marido, ele não estava comigo na época que eu fazia helicóptero. Mas ele disse que se eu fizer hoje, ele se separa de mim.